proposta agora é como pintar um rostinho de boneca no estilo Anne, aquela bonequinha norte-americana, eu creio que seja, se eu não estou enganada, se eu estiver me corrijam. Mas é uma bonequinha típica, muito conhecida e querida. Então eu aproveitei aquele corpinho que a gente vem trabalhando, né, nas propostas anteriores, aquele corpinho que eu já ensinei nos outros vídeos, como fazer, como montar cada parte dele, é o mesmo corpinho. Essa tem 28 centímetros, então a cabeça tem um campo de visão de 7 centímetros. Eu risquei a mão livre isso aqui. Eu segui aquele mesmo método que eu expliquei. Faz a linha... Desculpa, vou pausar um pouco por causa da cachorra. A gente precisa de uma caneta fantasminha, aquela caneta que apaga com calor, para poder riscar os elementos faciais. Eu utilizei o método já explicado antes em vídeos anteriores, como fazer para riscar os elementos faciais, olhos, nariz e boca. A única diferença aqui é o formato dos olhos e o formato do nariz e a boquinha que eu fiz sorrindo. Mas isso a gente modifica conforme a necessidade, né? Conforme a proposta, o projeto que a gente queira trabalhar. Nesse caso aqui eu estou trabalhando uma N. Então, faz primeiro aquela linha central, dividindo o rosto do lado direito e lado esquerdo, direito de quem olha, esquerdo de quem olha. Depois a gente divide no centro, daqui para cá, faz uma linha aqui, pode ser linha usando alfinetes de sustentação e linha de costura. Isso tudo já foi explicado em vídeos anteriores, para poder posicionar os olhos. Do centro do olho, do centro do rosto até o centro deste olho aqui, eu fiz 2 centímetros de distância. Daqui para cá, eu usei 2 centímetros de distância, tá? Para o centro desse olho aqui. Eu usei o circulógrafo, o círculo de tamanho número 10, para poder riscar isso daqui. Então, o circulógrafo é isso aqui, ó, tá? Essa régua aqui, que tem vários círculos de tamanho. Então, eu usei o tamanho número 10, esse aqui, ó, tá? Então, você vem no rostinho, no local que você estabeleceu onde vai ficar o olho, posiciona o circulógrafo, ele tem linhas de orientação, aqui, ó. Essas linhas bases aqui, ó, as linhas na horizontal e linhas na vertical, para que você coloque o círculo no prumo. Aí eu risquei de um lado, risquei do outro. Depois disso, pode usar o próprio stencil, que também já foi explicado em vídeos anteriores, para trabalhar. No caso aqui, olha, você só vai colocar o olho como se estivesse na posição anterior, né? Numa posição já trabalhada antes, para você saber onde posicionar o nariz. É só uma marquinha aqui. Fez uma marquinha aí, risca a boca normalmente, eu risquei a boca normalmente, a única diferença é esse canto aqui de boca, que no canto aqui, ela tá sem sorrir. Então, eu só elevei o cantinho para fazer o sorriso. E o nariz foi feito um retângulo, isso tudo foi feito à mão livre, tá? Só mesmo usei o circulógrafo para poder fazer os dois olhos do mesmo tamanho. E a altura também, né? Tem que ter o cuidado de fazer na mesma altura com relação à linha aqui de cima, essa linha de divisão de rosto. Sobrancelha também eu já fiz à mão livre. Depois disso, nós vamos precisar da tinta para tecido. Quais cores? Aqui, branco, marfim, amarelo pêssego ou amarelo pele, castanho claro, rosa antigo, marrom, rústico, preto. As tintas estão na maneira que eu expliquei, como eu costumo utilizar, tá? A maneira como eu costumo colocar a tinta
E a base é a mesma, não mudou nada. É o lencinho umedecido com umas gotinhas de água, coloco a tinta aqui para ir trabalhando para que não resseque. Um paninho que seja absorvente, não solte fiapo, para a limpeza dos pincéis. Eu uso uma bandejinha, a tampa dessa bandeja preta aqui, ó, que vem de salgados e doces, que é essa tampinha aqui, ó, ela é feita de acetato, tá? O que é acetato? É aquele plástico transparente. Mas você pode misturar num pires, num godê, aonde você achar melhor. Eu gosto do acetato porque a gente mistura a tinta, principalmente na hora de misturar os tons. A gente mistura a tinta e já coloca na pele da boneca para a gente ter uma ideia de como esse tom vai ficar. Então, por isso que eu uso essa bandejinha, que eu acho extremamente prática. Um recipiente com água. Aqui tem detergente, eu ponho umas gotinhas de detergente para facilitar na limpeza dos pincéis. E os pincéis, que eu também já expliquei como a gente faz para trabalhá-los, para deixar nesse formato aqui, ó, tá? Parecendo um língua de gato. Então, aqui são pincéis de cerda, da Tigre, referência 815. Eu uso do tamanho, aqui no caso, é o 16. Aqui, olha, 16, 8, 2, o 4. A gente não vai usar todos, mas é bom que você tenha essa quantidade. E pincéis de pelo, aqui é da Condor, esse aqui é o 0, referência 484. Aqui é pelo. E o filete da Condor, que é o 00, pode ser até o 3 zeros aqui, né? 000, 409, que esse aqui é para fazer acabamento, tá? Então, vamos lá. O corpo já foi trabalhado. Eu já fiz o sombreamento do corpo, a maquiagem, né, do corpo, explicando também em outro vídeo como a gente faz para maquiar o corpinho da boneca. Então, agora a gente precisa fazer a maquiagem desse rosto. Para fazer a maquiagem, eu utilizo o pincel de cerda número 16. Por quê? Porque ele tem mais cerdas para poder espalhar a tinta, para ficar aquele esfumaçado bonito, parecendo o blush, para lembrar o blush. Porque quando você trabalha com giz pastel ou com o próprio blush, você precisa usar um verniz fixador depois, para que esse pigmento não solte do rosto da boneca. Já no caso da tinta para tecido, ela não vai sair, não precisa de fixador. Então, eu já preciso dar o efeito de imediato no momento da pintura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouquinho do tom da pele. Coloco na bandejinha. Castanho claro. O rosa antigo. Agora, vou misturar os 3 tons. Eu quero chegar aqui num tom de blush. Nem tão claro, nem tão escuro. Vamos ver se essa tonalidade está boa. Pro tom de pele da boneca. Olha, eu acredito que sim. Está bem próximo do tom que eu utilizei, ó, para fazer o sombreamento no corpo da boneca. Por isso que essa bandejinha transparente é útil nesse momento. O que eu faço agora? Eu vou lá no meu paninho, tiro o excesso, porque eu tenho que trabalhar com a técnica do pincel seco. Então, eu vou tirar o excesso, girando o pincel no tecido. Testa atrás da cabeça da boneca, porque aqui vai vir cabelo. Olha. Esse tom está bom. Então, onde a gente vai sombrear agora? Bochechas. Lembrando que a área da maçã do rosto fica mais clara, então a gente sombreia mais a parte de baixo do rostinho. Isso tudo tem em vídeos anteriores. Eu deixei bastante material para uma outra bonequinha
que a gente fez. Pode matizar como a cabeça tá pronta, já pode matizar, inclusive, a parte de baixo aqui. De um lado. De outro. Vai lá no tecido, enquanto tiver tinta no tecido, a gente trabalha com ela. Escurece um pouquinho mais, porque este lado aqui, ó, está um pouco mais escuro do que este. Tem mais blush aqui do que aqui. Então, vamos lá. Vou sombrear um pouco mais essa área. Vai olhando a boneca, observa se você tá satisfeito com o resultado. Pega um pouquinho mais lá na tinta. Deixa eu ver se eu consigo levar aqui para que eu possa ter a visualização. Tô pegando a tinta e tirando o excesso no tecido. Eu quero bem saudável a bonequinha. Pronto. Embaixo um pouquinho também. Agora aqui, entre os olhos, acima do nariz. Esse pelinho aqui é de quando a gente faz o enchimento da boneca, fica sempre resíduo do enchimento no próprio tecido. E fica saindo depois quando a gente tá trabalhando com tinta. Tô lá na minha tinta, tiro o excesso. Matizo. Eu não preciso ficar esfregando com força, é de leve, tá? Puxo um pouquinho pra debaixo de cada olho. Deixa a boneca mais coradinha. Aqui, olha, nas têmporas, na lateral do rosto. Deixa eu pegar mais tinta, porque ele já tá quase no fim. Aqui nas têmporas, de um lado, de outro. E aqui na região acima da testa, próxima do topo, aonde vai ficar a linha do cabelo. Isso deixa com que o rosto fique mais com um formato mais arredondado. E também dá bastante coloração para a pele. Esse efeito de luz e sombra acentua o volume. Tá. Agora a gente vai precisar um pouquinho só aqui embaixo da boca. Eu acredito que esse pincel aqui já esteja grande. Vou lá na água, coloco meu pincel na água, sempre enxágua, tá, pessoal? Não deixa pincel com resíduo, não. Agora vou pegar o número 2 de cerda, porque eu preciso trabalhar detalhe menor. Ainda tem um resíduo de tinta aqui, porque eu trabalhei com pouca tinta. Tiro o excesso lá no tecido e venho aqui, ó. Entre a boca e o queixo. Faço um tracinho. No cantinho da boca, dos dois lados. Isso aqui é o sulco do rosto. A gente está trabalhando os sulcos do rosto. E dentro das orelhas. Bem aqui onde tem essa curvinha que a gente fez com o ponto e a linha. Apoio o dedo aqui atrás, ó, para poder dar sustentação dessa tinta sair. Aqui eu fiz pouca mistura, porque a boneca é pequena. Então, aqui já
Já acabou. Deixa eu dar uma leve molhadinha no pincel, mas evita ficar molhando o pincel. É só para poder ver se eu consigo ainda salvar um pouco de tinta. Olha, ficou pouquíssimo. Então, eu vou vir com o castanho claro, bater aqui no tecido. Como é dentro da orelha, pode ser só ele. Ó. E matizo. Faço esse matiz aqui dentro. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, porque já que eu usei o mesmo tom, né? Tem que ficar simétrico. Olha aí, mesma coisa do outro lado. Pronto. Agora, a gente precisa dar uma leve sombreada aqui abaixo da sobrancelha. Vou aproveitar o tom de castanho claro ainda. E dar uma sombreada. Ó, penteando os fiozinhos. Aqui, uma leve sombreada. Eu acredito que já esteja satisfatório esse sombreamento. Vou enxaguar o pincel. Agora eu já posso tirar a bandejinha daqui. Se eu for fazer alguma mistura, eu volto com ela. Meu tecido tá lá na bandejinha. Então, quando eu for limpar, eu aviso. Agora, a gente vai começar a trabalhar a pintura do rosto. Para fazer os olhos, essa boneca ela tem o olho de botão. Né? Na história dela, tradicional, ela tem os olhos de botão. Então, a gente trabalha com botões, normalmente botões pretos, para fazer os olhos. Então, quando eu vou pintar, eu utilizo a tinta preta. Tem pessoas que pintam de outras cores os olhos. Eu gosto de deixar ela mais tradicional mesmo. Então, olha, eu vou trabalhar, eu esqueci de falar, né? O clareador, ou incolor. Ele eu não coloco tanto na bandeja, não, deixo para trabalhar ele puro mesmo. Deixa eu tirar o excesso da sujeira do pincel, tô limpando no tecido, molhei um pouquinho, só para tirar o excesso. Certifico de que não tem água, porque senão mancha, apesar de ser incolor, mas ele mancha, é tinta, de qualquer forma é tinta, né? Então, venho, preencho a área do olho da boneca, só o círculo mesmo. Faço isso nos dois olhos, porque a gente vai trabalhar os dois ao mesmo tempo. Se por um acaso o clareador sair um pouco da linha, não tem problema, tá? Porque ele é incolor, ele não vai manchar o pano. Tiro o resíduo lá no meu tecido, tô limpando o pincel no tecido. Eu venho pegando a tinta preta, deixa eu colocar aqui para você visualizar como é que eu pego a tinta. Eu pego a tinta neste sentido aqui, ó. Então, ela vai ficar o pincel de um lado com tinta. Um lado tem tinta e o outro quase não tem tinta. Esse lado que tem tinta vai ficar voltado para cima do trabalho. Então, eu vou trabalhar com o pincel como se fosse uma caneta. Eu preciso de apoio para minha mão. Então, eu posso apoiar na própria cabeça da boneca. Lembra que o olho, por ser esférico, ter um formato esférico, e ele é coberto pela pálpebra, apesar que aqui a gente vai fazer mais ou menos o formato de um botão, ele é sempre mais escuro em cima. Então, eu começo sombreando ou colocando a tinta na parte de cima, empurrando lá para o contorno. Empurro para o contorno, tiro o excesso no tecido, limpo bem o pincel no tecido, e venho matizando esse preto no sentido do contorno, arredondando o meu pincel. Ó. Matizo, tiro o excesso no tecido, para que esse olho fique bem arredondadinho. O clareador facilita a pincelada, porque ele já vai deixar o tecido de baixo selado. Então, a tinta corre com mais facilidade. Além de deixar o tom um pouquinho mais suave. Isso facilita também na hora da gente escurecer ou clarear, usar a luz ou a sombra.
Pronto, olho de um lado, vou lá, pego o preto, mesmo processo, empurro a tinta para o contorno e venho matizando. Já esse lado aqui eu consegui o efeito melhor, ficou um tom de cinza embaixo. Porque eu tô trabalhando numa posição nada favorável. Quando a gente trabalha para efeito de visualização de filmagem, eu não tenho muita técnica para trabalhar e habilidade para trabalhar com filmagem. Então, eu fico toda torta para trabalhar, para que vocês visualizem, mesmo assim ainda não fica uma filmagem boa, não. Mas espero que dê para entender. Um olho ficou um pouquinho mais escuro do que o outro. Eu vou escurecer um pouco mais esse aqui. Sempre eu coloco a tinta lá em cima, que eu quero essa área mais escura. E matizo, puxando para baixo. Pronto. Fiz o matiz do olho. Tiro o excesso da tinta lá no tecido. Evita ficar enxaguando, tá, pessoal? Porque se você ficar umedecendo muito o pincel, é perigoso a tinta aguar também. Agora eu vou dar um pouco de luz para esse olho. A luz vai ser distribuída de forma igual, porque os olhos, por serem esféricos, eles vão receber a luz e a sombra de maneira igual. Então, eu vou posicionar a tinta. Olha, é tinta virada para cima, tá? O lado que não tem tinta, que eu não peguei tinta, voltado para o tecido. Assim. Então, acima da linha, debaixo do olho, eu faço uma linha paralela, acompanhando o sentido do contorno. Isso aqui é para dar um pouco de luz para o olho. Acomodo a tinta neste sentido. Do outro lado, a mesma coisa. Pego a tinta do mesmo jeito, tá? Ó. Faço uma linha acima da linha do contorno e o movimento é acompanhando a linha do contorno. Então, a gente gira o pincel. Minha mão, se vocês observarem, está sempre apoiada no trabalho. Lógico que não nas áreas de pintura, mas apoiada em alguma coisa, porque assim facilita a pincelada. Tiro o excesso lá no paninho e acomodo essa tinta aqui, ó, para não ficar linha de começo ou final de pintura. Aqui eu matizei já o tom branco. Venho com um pouquinho de preto e puxo aqui uma linha, ó, como se fosse fazer uma vírgula. Acomodo lá para cima. Isso aqui vai acentuar a pupila, que é aquela parte mais escura do olho da gente. Faço a mesma coisa do outro lado. Uma vírgula. Puxo lá para cima. Vamos procurar deixar as duas do mesmo tamanho. Aí. Agora vou enxaguar meu pincel. Pegando o pincel filete, que é o pincel de pelo, nós vamos acentuar a luz desse olho. Então, vai lá no branco. Ah, tem um pedacinho de pelinho aqui, que eu tava trabalhando com lã agora há pouco. Então, ficou lã para todo lado. O que que eu faço? Uma pincelada da pupila para baixo. Arredondando. Do outro lado, no mesmo lugar. Da pupila para baixo. De novo no branco. Agora eu venho da íris para cima. Limpo o pincel, porque eu posso ter arrastado um pouquinho de preto com isso. Do outro lado, no mesmo lugar. Os dois olhos, eles refletem a luz da mesma forma. Pronto. Agora aqui, olha, do lado eu posso dar um pinguinho assim, ó, só para acentuar mais a luz. Do outro lado, a mesma coisa. Olha.
Ainda usando o filete, eu posso fazer a terminação, já fazendo os cílios dessa boneca. Só que eu acho melhor a gente trabalhar o nariz, a boca primeiro, para depois passar para essas partes de acabamento, porque eu já uso o filete de uma vez só. Então, eu estou enxaguando aqui o pincel número 2, que foi usado para fazer os olhos, para a pintura do olho. Vou secar bem no meu tecido. Quando a gente seca, quando eu seco, dá licença, vou passar aqui na frente da boneca. Quando eu seco inclusive o metal do pincel. Eu me certifico de que isso daqui tá bem seco, para não ficar com resíduo de água, porque senão borra o trabalho. O narizinho dessa boneca é vermelho. Eu não vou trabalhar com vermelho, vou procurar trabalhar com rosa antigo. Então, vou passar um pouquinho de clareador no narizinho. Ó, tô passando clareador, que é ou incolor, tanto faz. Para poder dar um efeito bonito no rosto da boneca. O nariz vai ter luz aqui em cima, né? Quando a gente observa a estrutura do rosto, a parte da bolinha do nariz da gente recebe luz aqui em cima e o nariz projeta a sombra nele mesmo. Então, a sombra vem para baixo. Então, pego o rosa antigo naquele mesmo esquema. Tinta de um lado e do outro não. Venho aqui na parte de baixo do nariz, acomodo a tinta no sentido do contorno, tiro o excesso lá no paninho, dos dois lados, me certifico de que o pincel está sem tinta ou com resíduo mínimo de tinta. Agora eu vou puxando essa tinta para cima, então isso vai fazer com que a tinta vai ficando mais clara, bem mais clara. Lá para cima, mais escura embaixo. Acomoda a tinta. Acomoda a tinta. Aqui embaixo ficou com excesso de tinta, eu tiro esse excesso. Acomodo um pouquinho aqui na lateral, dos dois lados. Vou lá no meu tecido, tiro o excesso que ficou no meu pincel e acomodo essa tinta. Para dar um pouquinho de luz para esse nariz, a gente vai pegar um pouquinho de marfim. Põe o marfim lá em cima, na linha oposta da sombra. Tiro o excesso lá no meu paninho, limpando bem o pincel dos dois lados. E acomodo essa tinta no sentido do contorno, passando o pincel no sentido do contorno do nariz. Se eu trouxer essa tinta para baixo, vai dar bastante luz para o nariz. Como eu quero que ele fique mais vermelhinho, então eu não vou trazer essa tinta muito para baixo, só vou dar um pouquinho de luz mesmo. Agora, com o branco, só uma isca de branco. Gente, tô com bastante fiapinho de lã aqui, eu devia ter limpado. Mas com uma isca de branco, a gente vai dar um pouquinho de luz pro nariz. Então, põe o pincel aqui, aonde tá a luz e levanta. Puxa só um pouquinho para um lado. Tira o excesso. Acomodo. Pronto. Agora a boquinha. A boquinha, eu vou usar o mesmo tom de rosa antigo. Então, eu venho na linha do meio, aqui, ó. Lembrando que a boca tem os volumes já explicados também em outros vídeos. Então, respeito o volume.
acomodo a tinta, deixando o meio mais escuro e a parte de cima um pouquinho mais clara. Com o marfim, eu vou acentuar esse centro aqui, que é onde a gente tem uma esferazinha no meio da boca. Aqui, ó. Coloco a tinta, tiro o excesso no paninho e acomodo com leves batidinhas. Agora passo o rosa antigo. Nossa, mas tá cheio de fiapo. Isso porque a gente trabalha explicando que não é para ter fiapo no pano de limpeza. Mas a lã que eu trabalhei anteriormente encheu de fiapo a mesa. Por mais que a gente limpe, às vezes não vê. Tiro o excesso lá no paninho, puxo. Então, eu acomodei o rosa antigo embaixo do lábio, que a região vai ficar mais escura, e puxei pra cima. Assim. Agora, eu preciso clarear nas áreas que tem luz na boca, como se fossem duas esferas, uma aqui, outra aqui. Tiro o excesso lá no paninho e acomodo com leves batidinhas. De um lado, de outro. Isso vai dar volume pra boquinha. Puxar um pouquinho aqui, ó, dos dois lados. Já dá um volumezinho pra boca, ó. Agora, trabalhando com o rústico, eu vou dividir os lábios, o superior do inferior. Então, ó, pouquinha tinta no pincel, tá? De um lado com tinta, do outro não. Eu sempre trabalho assim. A parte com tinta voltada pra cima. Cuidado pra não bater no olho, tá, pessoal? Do centro pra lateral, eu puxo essa tinta. Tiro o excesso. Lá no paninho. Acomodo empurrando para o contorno, porque eu não quero que essa sombra suba demais, eu só quero dividir os lábios. Então, não preciso trazer a tinta muito para cima, não. Aqui, aqui. Pronto, deu uma boa divisão. Agora, um pouquinho, uma isca de rústico aqui embaixo, ó, do lábio. Tiro o excesso no tecido e acomodo essa tinta no sentido do contorno do lábio. Empurrando para o contorno, não trazendo para cima. Empurrando assim. O movimento é este, ó. De um lado, de outro. Pronto. Agora sim eu posso trabalhar com o filete. Com o pincel filete, ainda com o rústico, eu vou pincelar de dentro da boca para fora, para formar o sorrisinho da boneca. Se você não tiver o rústico, pode usar o marrom também, fica bonitinho. De ter cuidado onde eu vou apoiar minha mão, porque o olho tá bem molhado. Eu costumo deixar isso aqui secar um pouquinho, mas a bateria do celular não tá muito boa. É para não virar, para não ter o risco de precisar fazer 2 vídeos, eu tô continuando, mas espero que a bateria não cause nenhum problema. Aqui eu faço um tracinho bem leve. E agora sim eu posso fazer os cílios usando preto. Então, vem aqui em cima, uma pincelada de dentro, eu vou levantando o pincel para ficar fino, fora. De dentro do olho eu deito o pincel e vou levantando conforme eu for me afastando do olho. Isso faz com que o cílio fique fininho na ponta. Ó, mão apoiada, sempre. Sempre eu apoio meu dedo, cuidado só para não apoiar em áreas onde tem pintura, porque senão obviamente vai borrar.
Deito e levanto o pincel. Deito, levanto. Quando a gente deita o pincel, ele carrega mais tinta. Quando levanta, ele tem menos tinta, então por isso que fica fininho. Esse movimento faz com que o cílio fique fininho. Os olhos têm um cantinho aqui, olha, que eu puxei, para que o olhar fique mais terno. De um lado, ó, de um lado e do outro. Deixa eu virar para você. Ó, esse cantinho aqui, para que o olhar fique mais meigo, mais terno. Limpo o pincel, pego um pouquinho de rústico. O cabelo dela é vermelho, né? O cabelo da Ana é vermelho. Mas a sobrancelha a gente pode fazer num tom de marrom ou rústico. É bem pequenininha, ó. Pronto. Enxago o pincel só um pouquinho para tirar o excesso de preto. Com o branco, põe um pouquinho de branco. Acentua a luz na boquinha aqui. Embaixo, nas duas esferinhas que a gente tem. Tiro o excesso. Posso vir com um pincel de cerda, só dar uma batidinha, para que isso só não fique colocado aí. Tiro o excesso. Dou uma leve batidinha, para acomodar a tinta. E o fundo do pincel, eu uso o fundo de algum pincel ou um boleador. Vou lá no branco, no caso aqui eu tô usando o fundo de um pincelzinho. Vou lá no branco, pego o branco com o fundo do pincel. Eu gosto de fazer isso aqui nas bochechinhas das bonecas. Deixa eu visualizar para colocar no lugar certo. Eu acho que dá um pouquinho mais de luz na bochecha da boneca. Ela fica com uma carinha mais bonitinha. Olha. Então, essa daqui é a nossa Anne. Caso você necessite, ache que tem necessidade de retocar esse nariz, que é o meu caso, eu estou vindo lá no rosa antigo com um pincel filete, porque essa linha vai sair depois, né? É caneta fantasminha, ela vai sumir depois. Então, eu acho que se der uma reforçadinha aqui, vai ficar melhor, o narizinho vai ficar melhor. Aqui fora também, ó. O ideal é não deitar o pincel. Fazer um traço contínuo. Agora eu vou voltar no marfim, que eu que ilumino aqui, e passar um tracinho bem fino de marfim aqui. Dá um matiz bem de leve. Aí. Bem de leve. Posso vir até com um pincel de cerda. Para acomodar melhor a tinta. E isso não ficar nenhum sinal, nenhuma marca. Pronto. Caso queira, também fica bem bonitinho. Fazer algumas sardas aqui, olha, pode ser feito usando o castanho claro. Pincela com o filete e faz algumas sardas nessa região aqui onde a gente sombreou. Elas podem ficar em diferentes tamanhos, fica bonitinho. Ela fica com um aspecto meio sapequinha. Pronto. Essa é a proposta da pintura do rostinho da Anne. Ajusta também a boquinha, ó. Este lado tá um pouquinho maior do que o de cá. Então, escurece um pouquinho aqui, ó.
para deixar ele com um formatinho de maçã. Aqui em cima também, ó. É nesse momento que a gente vai definindo o formato e valorizando o rostinho das nossas bonequinhas. O acabamento é tudo, né? Um bom acabamento deixa bem mais bonito o trabalho. Pronto. Essa é a proposta do rostinho de uma Anne. Depois é só colocar roupa, cabelinho. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido. Se gostou, dá um like, né? Uma curtida no vídeo. Comenta se gostou, o que você achou do trabalho, se pretende fazer ou não, se já tem feito alguma coisa que eu publiquei no canal. Compartilha, isso é importante para o canal, para crescer, para que chegue a mais pessoas que gostam de trabalhar com bonecas, com pinturas de rostinho e com o trabalho de bonecas em geral. Muito obrigada por ter assistido e volte sempre. Até mais. A gente se vê.